com mais drama do que o necessário, mas o Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo, da FIFA, com um gol, sinceramente, um gol surpreendente, né? Não por quem deu o passe, porque quem deu o passe, a gente fala muito do Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior, inclusive aqui no Dois Toques, a gente fala, time de um homem só, mas se existe um jogador que no meio da mediocridade tem sobressaído, é o Bruno Guimarães. Se existe um jogador que no meio dos medianos, que no meio dos burocráticos, tem feito algo a mais, sem dúvida nenhuma, esse alguém é o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, ele tem entregado no momento decisivo, tem achado passes milimetricamente importantes e que decidem jogo. Hoje, contra o Japão, um jogador mais afobado tentaria chutar aquela bola ali, já esgotando, o relógio já estava batendo ali o minuto dos acréscimos. Poderia fazer um belo gol, poderia entrar para a história, mas poderia também isolar, né? E aí, a grande verdade é que o Bruno Guimarães tem sido esse jogador que pensa o jogo. O Vinícius Júnior é o jogador que vai na velocidade, na habilidade, tentar desconcertar a defesa para tentar ou achar espaço, driblar um, driblar dois, alguém vai ficar desmarcado. Ou decidir, como quase decidiu esse jogo contra o Japão, na belíssima defesa do Suzuki, goleiro do Japão. Vinícius Júnior estava para fazer um gol de placa. Hoje não foi dia do Vinícius Júnior. Hoje não foi dia do futebol arte, hoje não foi dia do futebol brasileiro na sua essência. Hoje foi um dia de, apesar de Ancelotti, foi um dia de uma vitória com a cara do Ancelotti. E aí por que eu digo apesar de você, né, Ancelotti? Porque é um treinador que, apesar de ter colocado o Endrick e o Martinelli, e isso de certa forma vai contribuir para que muita gente pense que, pô, é o dedo do treinador. É o dedo do treinador. Botou o Martinelli. Mas você fazer duas mexidas num jogo de mata-mata, na Copa do Mundo, tendo mais 3, ganhando mais uma para prorrogação, é difícil de aceitar. É muito difícil de aceitar. Ninguém vai me convencer que o Ancelotti já estava aceitando e entendendo a prorrogação. Ele abre mão de ganhar. Ele abre mão de partir para cima. É claro que o Brasil sempre vai ter a bola diante do Japão, gente. O Brasil é muito mais seleção do que o Japão. O Japão estava jogando bem, o Japão estava jogando de forma organizada. Mostrou que sabe jogar futebol, mostrou que sabe, está aprendendo a jogar uma Copa do Mundo, apesar de ser uma seleção que nunca passou no mata-mata. Também sempre dá azar em mata-mata, né? Tem seleção aí que jogou um futebol porcaria e tá pegando 58ª, 55ª do ranking da FIFA. Tem seleção que dá essa sorte, né? O Japão joga bola, jogou bola, mostrou competitividade e não conseguiu ter a sorte de fugir de um grande, de um tubarão, né? Que é o Brasil. É o Brasil. Então o Brasil ele vai jogar para vencer o Japão sempre. Mas hoje foi uma vitória, apesar do Carlo Ancelotti, com a cara do Carlo Ancelotti. Uma vitória com o primeiro gol na base do abafa e uma vitória no segundo gol na base da pressão meio desordenada, meio na base do drible, meio na base do cruzamento. Claro que o mais importante é se classificar. Sempre. O mais importante é deixa para jogar bem quando for pegar uma França, quando for pegar uma Argentina. Pode ser a Noruega agora, que também não é nenhum primor, mas é um degrau acima do que está sendo a seleção, do que foi a seleção japonesa nessa Copa do Mundo. Principalmente por ter jogadores que o Japão não tem. Aqueles caras que decidem, né? Odegaard e Haaland. Então, é claro que a gente vai estar torcendo para pegar a Costa do Marfim. Com todo respeito à Costa do Marfim, é uma seleção que não tem jogadores, apesar de ter sim
bons jogadores, até um craque, né, que atua ali no Red Bull, não tem jogadores com essa característica de botar a bola debaixo do braço e resolver, como é o caso do Odegaard, como é o caso do Haaland. O Sorloth também é um jogador importante, de grande clube. Eu estou falando aqui de jogadores da Noruega, mas pode ser a Costa do Marfim, fica a alegria de ter vencido sem a prorrogação, porque a prorrogação traz um desgaste, a prorrogação... O Brasil venceria, eu acredito, né? Traz um desgaste, às vezes até um pouco de falta de confiança por não conseguir vencer uma equipe como o Japão nos 90 minutos. O Brasil venceu muito por conta da inteligência do Bruno Guimarães e aí da frieza também de um Gabriel Martinelli. Eu sou sincero com vocês, não gosto do Gabriel Martinelli, não acho que seja jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, mas ele hoje falou assim, então vou calar a boca aí de quem acha que eu não sou. Foi lá, pegou a bola e fez, né? Foi lá, recebeu um passe primoroso, sozinho, livre na área, foi lá e fez, com tranquilidade, o segundo gol brasileiro. Agora, eu, sinceramente, acho que o Carlo Ancelotti, não vou dizer que é uma brincadeira de mau gosto, muitas decisões que ele toma, mas colocou o Endrick, ok. Nem ele acho que entende o que ele faz ali, as modificações que ele faz. Sai o Lucas Paquetá, o Brasil fica com 2 jogadores de meio campo, maravilha, que é Bruno Guimarães e Casimiro, beleza. Era isso que a gente queria para a seleção, 2 jogadores de meio e o resto de jogadores com uma veia mais ofensiva. Então ele tinha ali o Matheus Cunha, com o Endrick mais avançado, o Vinícius Júnior e o Ryan pelas pontas. Beleza. Ideia boa. Entrou o Endrick. Não foi muito bem. Eu sou sempre a favor de entrar com o Endrick, mas hoje não foi muito bem. Agora, a insistência com alguns jogadores, o Casimiro, por exemplo, ele fez o gol de empate, né? Aliás, que estrela, né? Porque ele vinha sendo vilão. Ele e o Danilo, lateral, vinham sendo vilões, jogando absolutamente nada. Quando o Japão toma a decisão de não encarar, de recuar, aí o Japão chama uma seleção que naturalmente, mesmo sendo uma zona, uma bagunça, é superior. E aí o Brasil vai pro abafa e na base do abafa certamente conseguiria furar, porque o Japão não é conhecido por ter uma grande retranca, não é conhecido por ser um time de grande defesa, né, setor defensivo. Ele é conhecido pela troca de passes. O Japão abre mão disso no segundo tempo. O Casimiro acaba empatando, mas era uma partida para o Carlo Ancelotti abrir mão de alguns jogadores que já não estavam rendendo. O Ryan, por exemplo, é um jogador que eu queria muito ver jogando na seleção. Já vi e não curti. Ele participa de... Muito pouco para um jogador de uma seleção brasileira. Muito pouco para um jogador de uma seleção brasileira. Está mantendo o nível ali do Rafinha, né? Tá discreto demais, tá com pouca coragem. É claro que isso se ganha. Não, mas é jogo a jogo, precisa de tempo. Só para lembrar, Copa do Mundo não tem tempo não, tá? Copa do Mundo é tiro curto. O Brasil poderia ter dançado pro Japão hoje. E o Carlo Ancelotti ia morrer abraçado com 2 substituições feitas no decorrer do jogo. Aí faltando 50 segundos ele mexe, bota o Danilo Santos, né? Ele tira o Bruno Guimarães. Substituição para gastar tempo, né? Mas é inacreditável que um treinador não abra mão das suas ideias no decorrer do jogo. Se o Ryan não está conseguindo render, se o Ryan está sentindo o peso do jogo, é para tirar. Ele é treinador da seleção brasileira, ele não é treinador da seleção italiana, que tem uma geração paupérrima. Ele não vai olhar para o banco da seleção italiana, ele vai ver o que ele tem com a seleção brasileira. Então, muito na sorte, na estrela do Ancelotti, porque tem estrela, um treinador que, para mim, não é essas coisas, mas tem uma estrela absurda, porque vai colocar o Martinelli, que para mim é uma convocação completamente criticável, e o Martinelli vai salvar a pele do Carlo Ancelotti. Tá? Porque a grande verdade é essa. O Japão mexeu, e mexeu bastante, para jogar a prorrogação, para ter pernas, para jogar em velocidade, não acreditando que o Brasil fosse fazer o segundo gol. E o Ancelotti não mexe, também pensando na prorrogação, também pensando em ter armas para a prorrogação. Nem o Ancelotti acreditou nessa vitória do Brasil sobre o Japão. E confesso a vocês, eu também não acreditava mais. Porém, ter um jogador como Bruno Guimarães, porque nem todo jogo o Vinícius Júnior
será a estrela. Nem todo jogo o Vinícius Júnior vai conseguir resolver a partida. Hoje não foi um jogo do Vinícius Júnior. Foi um jogo em que o Brasil precisou mostrar que tem outras peças. E essa peça pode ser a calma, a leitura de jogo, a tranquilidade e a inteligência na hora do passe do Bruno Guimarães, que já tinha dado 2 assistências importantes no jogo contra a fraquíssima Escócia e agora enfrentando uma seleção um pouco melhor, bem melhor, né? Bem melhor do que a Escócia, uma seleção mais organizada. Na única desorganização defensiva japonesa, o Bruno Guimarães encontrou o Martinelli. Bom, o que importa é não passar a maior vergonha da história das Copas, né? Em 90 o Brasil sai em oitavas de final. Em 66, nos anos 70 também o Brasil teve, a Copa era menor, né? Então era a fase classificatória de grupos, houve oportunidades em que o Brasil também foi eliminado. Mas desde que ganhou esse corpo com oitavas, quartas, 90 foi o nosso calcanhar de Aquiles. Estamos novamente nas oitavas de final. Agora, Paquetá sentiu, não acho que, se não jogar, não acho que vai ser nada, nenhuma perda para a seleção brasileira. Eu acho até melhor o time sem o Paquetá. Simplesmente porque o Brasil joga com 3 homens de meio campo e eu gosto dessa formação mais ofensiva. Seja o Endrick, seja o Martinelli agora que ganhou moral, né? É só não dar, Ancelotti, para você trocar toda hora, né? Você começa com o Igor Thiago mostrando que não conhece muito bem a seleção que convocou. Aí o Igor Thiago vai mal pra caramba, ele bota o Matheus Cunha. Matheus Cunha faz 2 gols no Haiti e 1 gol contra a Escócia, tá certo, tem que continuar com o Matheus Cunha. Então continua. Não é porque o Martinelli entrou e o Cunha não jogou nada hoje, é que tem que ficar trocando. É claro que é importante manter. É a segunda vez apenas que o Ancelotti manteve a escalação inicial. De todos os jogos que ele já comandou a seleção brasileira, foi a segunda vez apenas que ele repetiu o time. Bom, talvez ele não repita o time contra a Noruega. Mas se ele jogar com 2 homens, Casimiro, que para mim é um jogador completamente questionável, lento, fez o gol, parabéns. Mas é lento, na função dele ele é lento, a recomposição é ruim, os passes já não estão saindo, ele quase entregou um gol aí contra o Japão. Mas é Casimiro e Bruno Guimarães, que está salvando aí o Casimiro, né? Se ele jogar com 4 homens de frente, é uma seleção com mais essência brasileira. Agora, ele não precisa ter medo de mudar. Se o Ryan tá mal, troca o Ryan. Não tem nenhum problema nisso. Ele manteve o Ryan jogando nota 6 o jogo inteiro. Bota alguém com fome, bota alguém com sede, bota alguém descansado. A gente não pode jogar contra a Noruega da maneira que jogou contra o Japão. Porque a gente, vai encontrar uma seleção, a Noruega vencendo a Costa do Marfim, claro, né? Se for a Noruega, vai pegar uma seleção muito alta. Esse chuveirinho aí que aconteceu com o Japão no gol do Casemiro não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem que acontecer. A gente não tem nenhum jogador que é referência na área para ficar escorando de cabeça chuveirinho. Tá? Não é essa a jogada. Não é. Quem assistiu a transmissão na Globo, por exemplo, estava vendo os dois, né? Na Cazé e na Globo. A comentarista, a Cristiane, falava, não adianta cruzar de qualquer jeito. O que estava acontecendo é que o Brasil estava cruzando de qualquer jeito, sem nenhuma organização. Joga para a área para ver o que dá. Numa dessas, aconteceu o gol, né? Mas contra a Noruega, esse tipo de jogada já não vai ser um expediente muito comum. Você tem zagueiros altíssimos, né? Qual vai ser a jogada? Estou curioso para saber. Qual vai ser a carta que o limitado Carlo Ancelotti vai tirar do bolso, né? Enfim. Passamos pelo Japão. O Japão agora é página virada. Recuperar agora os jogadores, recuperar a confiança de quem foi mal, recuperar fisicamente quem saiu com problemas, né? Para ver se o Brasil consegue repetir o time, se não repetir, pelo menos que jogue com um time ofensivo, sem medo de Noruega ou de Costa do Marfim. Se vier a Costa do Marfim, é uma seleção que vai respeitar muito o Brasil. Vai respeitar demais o Brasil. Se vier a Noruega, talvez, pelo novo perfil desses jogadores, seja uma seleção que tente jogar de igual para igual e vai gerar espaços. Aí é importante ter jogadores com coragem, com velocidade e coragem para poder partir para cima, coisa que o Ryan, por exemplo, não está fazendo. Tá certo? Classificados.
Estamos nas oitavas. Mas é preciso repensar aí o tipo de jogo e essa covardia para oxigenar. Pelo amor de Deus. Apesar de você e por causa de você, Carlo Ancelotti, estamos nas oitavas de final. Fico por aqui. Beijo grande e até a próxima edição do Dois Toques, a casa do futebol.